Oi, gente! A nossa aula de hoje vai ser uma introdução à geometria plana. Eu vou começar falando que um plano ele é gerado a partir de duas retas. Então, quando a gente tem um encontro de duas retas, a gente vai ter um plano gerado ali. Um bom exemplo é a folha do papel. Um cubo, ele tem 6 faces. Então, cada face dessas vai ser um plano, outro plano. Então, e esse plano sempre vai ter só duas dimensões, tá bom? E aí, quando a gente vai ver isso dos planos, como é que as retas se cruzam, a gente vai ter que começar a falar sobre ângulos, que é essa medida que vai falar pra gente qual é a distância entre uma reta e a outra, essa medidinha aqui, tá? Aí esse ângulo pode ser um ângulo agudo, que ele é menor do que 90 graus, reto, que ele é igual a 90 graus, ou obtuso, que ele é maior do que 90 graus. Aí a gente vai falar sobre as figuras geométricas. Eu vou começar falando do triângulo, que ele tem 3 lados, 3 ângulos internos, e a soma desses ângulos internos vai dar sempre 180 graus. Depois a gente vai ter uma aula só sobre triângulos, porque eles são bem importantes, tem vários tipos, tem algumas relações que funcionam só para eles. Aí a gente tem os quadriláteros. Os quadriláteros sempre tem 4 lados e a soma dos ângulos internos deles sempre vai ser 360 graus. E aí eu vou falar do quadrado, que é uma figura geométrica especial, que ela tem os 4 ângulos internos dela igual a 90 graus. E aí depois a gente vai falar do losango, que é uma figura geométrica cujos lados são paralelos, 2 a 2, os lados opostos. Esse lado oposto a esse é paralelo e esse lado oposto a esse também é paralelo. E os ângulos internos dessa figura são iguais, os opostos são iguais. Esse ângulo é igual a esse e esse ângulo vai ser igual a esse. O trapézio, ele é uma outra figura geométrica que tem 2 lados paralelos. Esse lado e esse lado são paralelos, mas os ângulos internos dele não são iguais, porque vai depender desse lado e desse lado como é que eles vão estar relacionados com essas duas bases. A gente vai chamar de base esses lados paralelos. Aí eu vou ter que falar do perímetro, que é a soma dos lados de uma figura geométrica. Por exemplo, aqui quando a gente medir esse lado, mais esse lado, a gente vai ter o perímetro do quadrado. E aí depois a gente vai falar de área, que é uma medida de quanto cabe ali dentro daquela forma geométrica. E no caso do quadrado, cujos lados são todos iguais, a área dele vai ser lado vezes lado. E no caso do retângulo vai ser base vezes altura, que não é nada mais do que o lado maior vezes o lado menor. E aí a gente vai saber quanto cabe ali dentro daquela figura, tá bom? Bom, gente, agora a gente vai fazer uma questão do Enem de 2011 que envolve isso de perímetro e áreas, no caso de quadriláteros, em específico do retângulo. O que acontece? Ele fala pra gente que tem um grupo de moradores que querem que construa uma praça, só que a prefeitura limitou que isso seja 180 metros no máximo que eles vão ter de tela para cercar essa praça. Ele fala que a praça tem formato retangular, ou seja, ele vai ter esse formatinho aqui. E como ele falou, 180 metros, quando a gente somar esse lado, mais esse lado, mais esse lado, mais esse lado, tem que ser 180 metros. Eu adiantei aqui, eu já calculei cada um das opções, quantos metros tem de perímetro elas. Então, aqui a gente já vê que essa opção 5 não vai servir, essa opção 1 também não, a opção 2 também não. Então, a gente vai ficar com a terceira e a quarta opção, que vão dizer pra gente, vão ter essa limitação de 180 metros. Só que ele também fala que o máximo, eles querem uma praça que tenha o máximo de área. Então, pra gente calcular a área, a gente já viu que ela vai precisar multiplicar o lado maior pelo lado menor. Então, aqui, para o 3, a gente vai ter 60 vezes 30, que a gente vai ter aqui 1.800
metros quadrados. Para o 4, a gente vai ter 70 vezes 20, que vai dar 1.400 metros quadrados. Então, a gente vai ver aqui que o terreno de número 3 tem a maior área, né? Ele tem 1.800, outro tem 1.400, então é o de número 3 que a gente tem essa restrição de 180 metros e tem a maior área, então vai ser a resposta de letra C, tá bom? Não deixe de ver a lista de exercícios que a gente preparou para vocês, o resumo dessa aula. Sigam a gente nas redes, no Twitter, no YouTube e também no Instagram, tá bom? Oi, gente. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Teorema de Tales. Tales foi um matemático, filósofo e astrônomo também. Ele descobriu que quando a gente tem retas paralelas e outras duas retas que vão ser concorrentes, ou seja, elas vão se encontrar em algum ponto, não necessariamente na figura, mas lá no infinito, elas têm uma relação métrica entre elas. Esse primeiro trecho aqui, dividido por este segundo trecho, que a gente vai falar um pouquinho de proporcionalidade e razão. Depois a gente vai ter uma aula especificamente para isso, mas é quando a gente compara duas coisas, que quando a gente compara uma dividida pela outra e a semelhante, né, a proporcional a ela, as mesmas duas medidas, elas vão dar a mesma coisa. Então aqui, esse trecho AB, dividido por esse trecho BC, vai ser igual a essa mesma medida A', B' e B', C'. Então, quando a gente fizer essa continha aqui, elas têm que dar sempre igual. E isso pode acontecer não necessariamente, elas vão estar dessa forma, elas podem estar dessa forma aqui, se cruzando já neste ponto, a proporção continua a mesma. Por exemplo, se eu tiver aqui, nesse trecho, uma razão de 1/3, de 1 vai ser 1 dividido por 3, e aqui eu tiver uma outra medida do tipo 3, necessariamente, esse lado BC, eu vou até deixar aqui, esse lado B', C', a gente vai ter que achar. Como é que a gente acha? A gente vai multiplicar cruzado. Então, a gente vai ter B', C' igual a 3 vezes 3. Então, a gente vai ter aqui 9. Então, assim, se ele te der 3 proporções, você consegue achar a quarta, tá bom?